Salma vê a cena. Tonho se aproximando de Lúcia. Quase um beijo. Aquilo atinge direto no peito. Sem aviso, sem defesa. Os olhos dela enchem de lágrimas. O coração aperta, porque no fundo, ela sempre amou Tonho. Sempre sonhou com esse momento. Mas não assim. Nunca assim. Ela vira o rosto. Não consegue ficar. Sai correndo. As lágrimas caem sem controle. Lúcia percebe na hora. Leva a mão à cabeça, desesperada. Meu Deus, o que eu fiz? O peso da culpa cai inteiro sobre ela. Tonho fica parado, confuso, sem entender nada. Ele olha para o vazio, tentando ligar os pontos, mas não consegue. O que foi isso? Por que a Salma reagiu daquele jeito? Lúcia encara ele, séria, tensa. Você tá me dizendo que nunca percebeu? Ele franze a testa, perdido. Perceber o quê? Do que você tá falando? Lúcia hesita. Sabe que tá expondo o coração da amiga, mas não vê outra saída. Respira fundo e decide contar. Tonho, a Salma gosta de você. Silêncio. Pesado. Ele arregala os olhos, chocado. Minha nossa, eu não sabia. Coitada da Salma. Ele passa a mão no rosto, inquieto. Você acha que eu devo falar com ela? Lúcia pensa por um segundo, ainda abalada. Acho que sim, mas dá um tempo. Ela não devia ter visto aquilo. O clima pesa ainda mais, porque agora nada está no lugar. Tonho olha para Lúcia, mais sério, mais direto, como se não pudesse fugir disso de novo. Lúcia, e a gente? Até quando você vai fugir de mim? Ela trava. O coração dispara, porque a verdade está ali, na frente dela. Mas também está o medo, os segredos, tudo o que ela esconde. Ela desvia o olhar, baixo, quase um sussurro. Para ser sincera, aquele beijo foi um erro. Tonho se revolta na hora, inconformado. De novo isso? Por que você não se abre comigo? A voz dele falha, mistura de raiva e dor. Você mesma disse que tem segredos, mas depois de tudo que a gente viveu, eu achei que você confiava em mim. Lúcia fica em silêncio, o olhar distante, carregado, porque ela quer falar, mas não consegue. Ainda não. Lúcia levanta os olhos, marejados. A voz sai baixa, quase falhando. Tonho, eu confio em você. Sei do coração bom que você tem. Ela respira fundo, tentando se controlar. Mas é muito difícil explicar a minha situação. Acredita em mim. Eu tenho vontade de contar, mas não é a hora. Uma pausa, pesada. É perigoso, de verdade. Eu só espero que você entenda. Tonho abaixa o olhar, frustrado, machucado, porque ele sente que ela está ali, tão perto, mas ao mesmo tempo impossível de alcançar. O amor entre os dois é forte, intenso, quase impossível de esconder. Mas Lúcia recua, de novo, por causa dos segredos, por causa do perigo, por causa de tudo que envolve Batanga e que pode colocar todos em risco. Não demora muito. Lúcia toma uma decisão. Ela precisa resolver outra ferida. Vai atrás de Salma. Salma vê Lúcia se aproximando. O corpo trava. O coração dispara. Mas ela disfarça. Engole a dor. Força um sorriso. Oi, Lúcia. Precisa de alguma coisa? Posso ajudar? Lúcia não recua. Firme, mas com carinho. Preciso sim. Quero conversar com você, Salma. E acho que você sabe sobre o quê. Salma baixa o olhar. Sem graça, sem saída. É sobre o Tonho, né? Ela tenta parecer forte, mas a voz entrega. Tá tudo bem. Sério. Vocês são solteiros. Você é incrível. E ele também. Lúcia interrompe. Suave, mas direta. Não precisa fingir, Salma. Eu vi. Eu sei o que você sente. Um silêncio pesado se instala. Você já deixou claro o que sente pelo Tonho.
E eu sei que não é fácil ver aquilo. Lúcia respira fundo, agora mais vulnerável. Eu não vou mentir para você. Desde que cheguei em Barro Preto, eu e o Tonho nos aproximamos muito. Ela hesita, porque também dói nela. Eu não esperava me envolver com ninguém. Mas aconteceu. Uma pausa, decisiva. Mesmo assim, eu mantenho minha decisão. Eu não vou ficar com o Tonho. Salma levanta o olhar, surpresa. A voz sai embargada. Você não precisa fazer isso por mim, Lúcia. Por favor, não deixa de viver esse amor por pena. As lágrimas voltam. Essa é a minha vida, meu destino. Ela aperta as mãos, tentando aceitar. Meus pais nunca aprovaram o Tonho. Eles querem que eu me case com alguém do nosso povo. É absurdo, mas a gente acaba aceitando. Lúcia se aproxima, com firmeza. E você não deve aceitar. Não mesmo. Olha direto nos olhos dela. Você merece ser feliz, Salma. Você tem uma alma linda. É uma grande mulher. A voz suaviza. Eu sou muito grata por ter te conhecido. Salma se emociona de verdade, porque ninguém nunca falou assim com ela. Nunca enxergaram ela desse jeito. Ela respira fundo, ainda confusa, ainda tocada. Então, por quê? Por que você não fica com ele, se vocês se amam assim? Lúcia fica em silêncio, por um instante. Essa é a parte mais difícil. Ela olha ao redor, como se o passado estivesse ali, observando. Depois, decide confiar, de verdade. Então, porque a minha vida não é simples, Salma. A voz fica mais baixa, mais pesada. Eu estou envolvida em coisas perigosas, coisas que podem machucar muita gente. Ela engole seco. Existe uma história em Batanga, e eu faço parte disso. Salma agarela os olhos, sem entender tudo, mas já sentindo o peso. Lúcia continua, com cuidado, sem revelar demais. Eu sou casada. Silêncio. Com um homem poderoso, um homem perigoso, o líder de lá. Salma fica completamente chocada, sem reação. E é por isso que eu fujo. É por isso que eu não posso me envolver com o Tonho, porque isso colocaria ele em risco. Os olhos de Lúcia se enchem, mas agora, firmes. Eu não posso destruir a vida dele. Salma leva a mão à boca, emocionada, impactada, mas acima de tudo, comovida. Porque agora ela entende tudo. E naquele momento, a amizade entre os dois se torna ainda mais forte. Salma ainda está impactada, mas agora os olhos dela brilham diferente, com admiração. Você é uma grande mulher mesmo, uma verdadeira guerreira. Ela sorri, emocionada. E obrigada por confiar em mim. Nunca tive uma amiga assim, sabe? Lúcia responde com um sorriso acolhedor, calmo, sincero. Se depender de mim, isso é só o começo. Ela se aproxima, sem hesitar. Quero caminhar ao seu lado, Salma, de verdade. As duas se abraçam, forte, apertado, como se ali encontrassem apoio uma na outra. Porque sabem que o que vem pela frente não vai ser fácil. Mas agora elas não estão mais sozinhas. Só que enquanto uma aliança nasce, outro conflito cresce. Mirinho observa tudo de longe, em silêncio, mas por dentro, fervendo. Ele não aceita Lúcia se aproximando de Tonho. Para ele, isso virou uma disputa, e ele não perde, nunca. Na casa dele, o clima explode. Casimiro e Ana Maria estão furiosos. Isso foi longe demais. Roubar dinheiro para subornar o Botelho?
A acusação pesa no ar. Graça fica sem reação, porque agora tudo veio à tona. A verdade é clara. Ela e Virgínia armaram tudo. Queriam incriminar Lúcia e a mãe dela, no caso das joias em São Paulo. Mirinho fica num canto, quieto, observando, fingindo que não é com ele. Mas por dentro já está calculando o próximo passo. Mais tarde, com Manuel ao lado, ele vê algo que acende ainda mais sua obsessão. Lúcia e Tonho passam juntos, rindo, leves. Manuel solta, provocando. Olha lá, o casalzinho do momento. Tá todo mundo falando deles. Ele dá um sorriso irônico. Que situação, hein? A Virgínia surtou à toa ou foi por sua causa mesmo? Mirinho cruza os braços, tentando se manter frio. Isso é capricho, coisa de momento. Ele aponta discretamente, convicto. É só questão de tempo. Eu vou conquistar a Lúcia. A voz dele fica firme, quase uma promessa. Escuta bem, Manuel. Eu não vou perder ela pro Tonho, de jeito nenhum. Manuel até se surpreende, porque agora Mirinho parece obcecado de verdade. E não demora. Ele encontra o momento perfeito. Lúcia tá sozinha, e ele se aproxima, como se nada tivesse acontecido. Ela vê, e na mesma hora se irrita. O que você tá fazendo aqui? Vá embora, Mirinho. Eu não tenho nada para falar com você. Ele levanta as mãos fingindo calma. Oh, Lúcia, não precisa falar assim comigo. Dá um passo à frente. Eu vim te pedir desculpa. Ela cruza os braços, fria. Desculpa pelo quê? Eu já disse, não tenho nada para falar com você. O olhar dela endurece, agora sem paciência nenhuma. Agora vá embora, antes que a sua noiva maluca apareça e resolva apontar o canhão dela para mim de novo. Mirinho tenta manter a pose. Força um sorriso, como se estivesse no controle. Eu sei que a Virgínia é ciumenta demais, e você é uma mulher diferente. Ele abaixa um pouco o tom, fingindo arrependimento. Por isso eu vim pedir desculpas, por tudo o que aconteceu desde que você chegou em Barro Preto. Respira fundo. Foi absurda aquela ideia de te incriminar. Lúcia escuta, fria, sem se envolver. Era só isso? Uma pausa curta. Então tá perdoado. Ela dá um passo para trás, encerrando. E mais uma coisa, Mirinho. Para de vir atrás de mim. Você já causou problema demais, não acha? Aquilo atinge o ego dele, mas ele insiste. Erro grave. E você? E aquele ali? Lúcia franze a testa, na hora. Aquele ali tem nome. Por que você fala assim? Mirinho provoca, sem disfarçar. Tá arrastando asa para ele? O clima pesa. Lúcia cruza os braços, olhar firme. O que eu faço ou deixo de fazer é problema meu, não acha? Mirinho tenta continuar, puxar assunto, forçar espaço, mesmo sem ser bem-vindo. Mas não dá tempo. Tá tudo bem aqui? A voz corta o clima, firme. José aparece, olhar direto em Mirinho. O que foi? Tá incomodando a minha sobrinha? Mirinho se assusta, dá um passo para trás, perde a segurança. Não, desculpa se pareceu isso. Ele tenta se explicar. Eu só vim pedir desculpas para Lúcia, pelas injustiças. Lúcia corta, sem paciência. Já fez isso, agora pode ir. Sem saída, sem espaço, sem moral. Mirinho o engole seco e vai embora. Mais uma vez, de cabeça baixa, sem conseguir nada. Quebra a cara, de novo. José observa, ainda atento. Você tá bem? Dá um meio sorriso. Esse aí não larga o osso, hein? Lúcia solta um riso leve, mas com firmeza. Mas comigo cobra não se cria. Ela cruza os braços, confiante. Se ele tentar alguma gracinha, eu resolvo. Um brilho diferente no olhar. Em Batanga, eu aprendi como lidar com gente assim. José ri, e os dois compartilham o momento. Mesmo com tudo, ainda conseguem leveza. Mas longe dali, a situação é outra, muito mais pesada.
Em Batanga, uma notícia traz esperança. Omar acorda, depois da cirurgia. Sobreviveu ao tiro. Aquele disparo que levou para ajudar a Lika e Niara a fugir. A alegria se espalha, rápida. Dum corre, sem perder tempo. Vai até Solimã. Ele acordou. Seu filho acordou. Solimã se emociona. Os olhos brilham. Obrigado pelo apoio. Mas algo está errado. A voz dele falha. O corpo fraqueja. Dum percebe, preocupado. O estado dele não é bom. Nada bom. A tensão volta. Dum alerta. Procura Gendal. Explica a situação. Mas, como sempre, Gendal não se importa. Quero saber da garota. Frio, direto, sem humanidade. Enquanto isso, Omar insiste. Quer ver o pai. E quando descobre, a revolta explode. Ele foi preso? Por causa da Lika? Duma ajuda. Leva ele até Solimã. Omar chega e trava. O estado do pai é pior do que imaginava. A dor bate forte, mas ele segura. Precisa ser forte. Pai, eu prometo, nós vamos sair daqui. Vamos acabar com isso, com Batanga, com tudo. Depois, já afastado, ele fala com Dum, mais sério, mais decidido. Eu vou lutar, vou ajudar na retomada. Mas o destino não espera. Um soldado aparece, correndo, sem fôlego. Solimã. Silêncio. Pesado. Ele morreu. O mundo para. Omar fica imóvel, sem reação por um segundo. Depois, a dor vira outra coisa. Raiva. Fúria. Os olhos mudam, completamente. Eu vou acabar com o Gendal. A voz sai baixa, mas carregada de promessa. Pelo que ele fez, pelo meu pai, eu não vou parar até destruir tudo.